Olá, galerinha. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Amanda Bobbio e hoje a gente vai estar fazendo uma aula de revisão sobre os conteúdos de atomística, né, que é o estudo do átomo, e a organização da matéria baseada no estudo do átomo, tá? Então, até agora, a primeira pergunta que nos foi feita quando a gente começou a estudar química é: do que as coisas são feitas? E nós já aprendemos que toda matéria é formada por átomos, ou seja, tudo é formado por átomo. E esses átomos, o que eles são? Eles são estruturas microscópicas que ao longo do tempo, ao longo da história, né, passaram por uma evolução organizacional, uma evolução dos seus modelos, né? E essa evolução, ela se baseou em algumas propostas de alguns estudiosos. O primeiro que fez uma proposta para a organização da matéria a nível atômico foi o tio Dalton, né? Tio Dalton, em 1803, falou que tudo era formado por átomos, baseado na teoria de Leucipo e Demócrito, lá da Grécia Antiga. E aí, para tio Dalton, o átomo era uma esfera maciça e indivisível, como se fosse uma bolinha de gude, que é uma bolinha de vidro bem rígida, né? Então é aquilo, todos os elementos eles se diferenciavam, né, pelo tamanho, pela cor, pelas algumas propriedades específicas, mas esse átomo era semelhante a essa bolinha esférica, maciça, indivisível, tanto que o significado de átomo é aquilo que é indivisível. E aí, com a evolução da ciência e a descoberta da eletricidade, né, o Johnson, em 1904, ele fez um experimento e descobriu que essa matéria ela apresentava carga. Ela tinha carga, e essa carga que se desprendia da matéria era uma carga de valor negativo, era uma carga negativa. Então, para explicar a eletricidade, ele criou um modelo em que o átomo seria uma massa positiva, e nessa massa a gente tinha incrustado alguns corpúsculozinhos, que eram os elétrons de carga negativa, e esses elétrons se desprendiam dessa massa e eram responsáveis pela eletricidade. Papo vai, papo vem. Um pouquinho mais à frente, com a descoberta já da radioatividade, dos raios que eram liberados pela matéria, o Rutherford fez um experimento, né? E nesse experimento, ele propôs um modelo que era formado por duas regiões. Uma região central, que a gente chama de núcleo, e uma região energética, onde orbitavam os elétrons ao redor desse núcleo, que hoje nós chamamos de eletrosfera. Então, foi ele que propôs a primeira teoria atômica, dividindo o átomo em duas regiões: núcleo, positivo, e eletrosfera, com os elétrons negativos. O foco não são os experimentos dele agora, a gente só está dando uma repassada para a gente entender como é que é esse átomo até hoje, para a gente começar a estudar as propriedades atômicas, tá? Depois de Rutherford, veio Niels Bohr, que foi um aluno de Rutherford, logo depois dele, em 1913. O que Bohr fez? Bohr viu que essa eletrosfera de Rutherford era um pouquinho desorganizada, e se ela fosse desse jeito, os elétrons que orbitavam ao redor do núcleo sofreriam uma atração pela carga positiva do núcleo, já que eles apresentam cargas opostas, e acabariam se colidindo com o núcleo e desapareceriam. Então, ele falou assim, olha, a eletrosfera, Rutherford, ela deve ter alguma coisinha que setoriza essas regiões. Então, ele propôs uma eletrosfera dividida em níveis de energia. Esses elétrons não orbitavam de forma desorganizada ao redor do núcleo. E o que ele falou de interessante? Esses níveis eles apresentavam um valor específico de energia. Quando um elétron absorvia uma energia externa, ele saltava de um nível interno para um nível externo, um nível mais externo. E ao retornar para o seu nível mais interno, ele perderia essa energia na forma de um fóton, de um feixe luminoso. Então, esse é o modelo proposto por Niels Bohr.
E aí vocês vão pensar, professora, tudo bem, os elétrons na eletrosfera, nos níveis de energia e tal, não tem repulsão, mas pelo menos eles estão orbitando em níveis segmentados de energia. E no núcleo, como é que funcionam os prótons lá, essas partículas positivas lá do núcleo? Eles não vão sofrer repulsão, já que eles têm a mesma carga, a carga positiva? Muito bem pensado. Foi assim que James Chadwick propôs que o núcleo, ele deveria ter alguma partícula, através de experimentos semelhantes, como o de Rutherford fez, que neutralizava as forças de repulsão entre as partículas positivas, entre os prótons. Então, ele foi aquele que propôs que o núcleo, além dos prótons, tinha essas partículas sem cargas, que nós chamamos hoje de nêutrons. Então, esse foi o processo evolutivo da teoria atômica. Claro que o átomo teve outras evoluções, né, que a gente vê por outros modelos, mas que até aqui já vai atender o que a gente precisa estudar sobre teoria atômica, sobre organização da matéria. Então, a gente vai parar por aqui, por hora, para entender um pouquinho melhor como é que funciona essa organização da matéria. Então, ó, o que a gente já viu, que nós paramos para a gente entender como que os estudos das substâncias. O átomo hoje, para a gente, como forma de estudo, ele é formado por duas regiões. Uma região central, que nós chamamos de núcleo, e esse núcleo dos átomos, ele contém as partículas, que nós chamamos de prótons, são as partículas positivas, e os nêutrons, que são as partículas que não têm carga. Ele também é formado por uma outra região, a região que nós chamamos de eletrosfera. E nessa eletrosfera, que para a gente hoje ela é setorizada em níveis de energia, orbitam os elétrons, as partículas de carga negativa. Essa eletrosfera, para os elementos descobertos até hoje, ela é segmentada em 7 camadas, que nós denominamos de camada K, L, M, N, O, P e Q. A partir do momento que elas vão se distanciando do núcleo, aumenta o nível de energia dessas camadas eletrônicas. Resumidamente, como é que são as partículas que formam esse átomo? Então, as partículas que formam esse átomo são próton, símbolo P, e a carga desse próton é 1 positivo. Além disso, esse próton ele tem uma massa correspondente a uma unidade de massa atômica. Então, ele tem uma massa significativa para a matéria. Outra partícula que forma o átomo é o elétron. Como é que é esse elétron? Esse elétron é a partícula negativa. Esse elétron ele tem a carga referente a 1 negativo, ou seja, o mesmo em módulo igual ao próton, porém de cargas opostas, próton positivo e elétron negativo. Um elétron tem carga 1 negativa. A massa do elétron ela é praticamente insignificante em relação à estruturação do átomo, e por isso ele se desprende com certa facilidade. A massa do elétron em relação aos prótons e aos nêutrons é equivalente a 1 dividido por 1836, ou seja, é 1836 vezes menor do que a massa de um próton e de um nêutron. E também nós temos o nêutron, que é uma partícula nuclear, assim como o próton, só que esse nêutron tem massa, 1, e ele não apresenta carga, ele é uma partícula neutra, uma partícula sem carga. E aí, para a gente fazer uma analogia, a gente vai pensar naquele filmezinho Divertidamente. Lá no filme Divertidamente, a gente tinha alguns personagens que representavam as nossas emoções, né? Um dos personagens era a alegria. Então, para a gente, a alegria ela vai representar o próton. Eu sou positiva. Então, ela tem aquela energia positiva, alegre, né? Outro personagemzinho que a gente via no Divertidamente era a tristeza. Então, pra gente, a tristeza vai representar o elétron. Eu sou negativa. Então, ela tem aquela energia carregada, né? Aquela coisa bem pesada. Elétron negativo. E lá também nós tínhamos aquela personagem nojinho. Então, aquela personagem nojinho pra gente vai representar o nêutron, ó. Tô nem aí, um pode ser positivo, outro pode ser negativo, eu não dou a mínima para vocês. Só para vocês fazerem uma alusão e entender um pouquinho essas partículas que formam o átomo, tá? Só para a gente divertir um pouquinho a aula. Continuando,
Então, vamos identificar o átomo. Então, esse átomo aqui, ó, esse átomo que a gente está usando aqui como para representar, o próton a gente está usando as partículas azuisinhas, os nêutrons as partículas verdes e os elétrons as partículas vermelhas. Apesar da proporção não obedecer muito à realidade, é só para vocês fazerem uma identificação, uma associação. Esse aqui é a representação do nosso átomo de próton. Como que é a organização do nosso átomo, do átomo de próton não, desculpa, do átomo de sódio. Como que é a organização do nosso átomo de sódio? O átomo de sódio, ele tem um núcleo com um número de prótons igual a 11. Se a gente contar aqui, a gente vai ver 11 bolinhas azuis. Nesse sódio, nós temos também 3 camadas eletrônicas. Nós temos a primeira camada com 2 elétrons, a segunda camada com 7 elétrons e a terceira camada com 1 elétron. Depois a gente vai estudar um pouquinho melhor a eletrosfera e vai entender como que esses elétrons se organizam na eletrosfera. Mas vamos focar agora só nessas propriedades. A gente tem esse núcleo com 11 prótons, esse representa o elemento sódio. E por que ele representa o elemento sódio? A gente vai perceber que os átomos, diferentes tipos de átomos, né, eles formam elementos químicos. E esses elementos químicos, eles são identificados pela sua quantidade de prótons. O que determina que esse átomo seja um átomo de sódio é a quantidade de prótons que nós temos em seu núcleo. Por causa desses 11 prótons, nós podemos falar que esse é o átomo de sódio. O átomo de hélio tem 2 prótons, o átomo de hidrogênio tem 1 próton. Cada elemento químico tem uma quantidade específica de prótons. E as propriedades desses elementos, que diferenciam esses elementos, dependem dessa quantidade de prótons que eles têm. Então, é a quantidade de próton que corresponde às propriedades do elemento químico, né? E essa quantidade de prótons recebe o nome, o próton recebe o nome de número atômico. Além de ser chamado de próton, a gente pode falar que a quantidade de prótons de um elemento químico corresponde ao seu número atômico. E aí a gente vai representar o número atômico pela letrinha Z. O conjunto de átomos que apresentam o mesmo número atômico, a gente dá o nome de elemento químico. Foi o que a gente estava falando aqui anteriormente. Então, número atômico, representado pela letra Z, é a mesma coisa que número de prótons, as partículas positivas presentes no núcleo de um átomo. Agora vamos identificar o que seria a massa de um átomo. A gente viu que as partículas que têm massa significativa para o átomo são os prótons e os nêutrons. Então, a gente pode fazer a referência da seguinte forma. Se eles têm a massa significativa, eles é que vão compor o número de massa de um átomo. Nesse caso aqui, então, a soma dos prótons e dos nêutrons, a soma do número atômico com o número de nêutrons, equivale à massa de um elemento químico. Especificamente, no nosso caso aqui, no caso do sódio, a gente vai fazer uma continha para verificar qual que é a sua massa atômica. Nós representamos o número de massa pela letra A. Nós já vimos que o número de prótons a gente representa pela letra P e o número de nêutrons nós representamos pela letra N. Semelhante a essa fórmula, nós podemos falar que a massa também seria a soma do número atômico mais o número de nêutrons, já que número de prótons e número atômico são equivalentes. Então, aqui nós temos a formulazinha que nós vamos usar mais à frente também para resolver algumas questões, que corresponde ao número de massa de um elemento químico. Massa é a soma de prótons mais nêutrons, ou massa é a soma do número atômico de um elemento químico mais o seu número de nêutrons. Nesse caso do sódio, nós já vimos que o sódio tem número atômico 11 bolinhas azuis. E tem número de nêutrons igual a 10. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, com isso, nós podemos concluir pela seguinte maneira. Como o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, nós podemos falar que
No caso desse elemento químico que a gente que está representando o átomo de sódio aqui, a massa é igual a 11 prótons mais 10 nêutrons. Com isso, a nossa massa vai ser igual a 21, que é a soma de 11 mais 10, para esse caso do nosso exemplo. A massa atômica está praticamente concentrada no núcleo, como eu falei para vocês, porque o elétron, a massa dele é desprezível se comparada ao próton e ao nêutron. Ele é 1836 vezes menor que a massa dessas duas outras partículas. Então, por isso que a massa atômica se concentra no núcleo. Continuando. O que seria um elemento químico? A gente já viu que o que representa o elemento químico é o seu número de prótons e o seu número ou o seu número atômico, que são sinônimos, número de prótons e número atômico, né? E aí, os elementos apresentam como característica de identificação o seu número atômico. Professora, mas como é que eu descubro o número atômico de um elemento químico? Opa, hoje a gente já tem um instrumento que a gente usa como instrumento de consulta na química que se chama tabela periódica. Em quase todas as tabelas periódicas, quase todas não, em todas praticamente, nós temos uma legenda. Uma legenda é um elemento que está em destaque e aí se fala nesse elemento aonde que a gente pode encontrar em forma de consulta o número atômico e o número de massa. Além disso, normalmente nós temos em todas as tabelas o símbolo do elemento químico e o seu nome logo abaixo. Então, nós encontramos todos os elementos químicos que existem no mundo hoje tabelados num instrumento de consulta da química chamado tabela periódica, tá? Esse é um instrumento que a gente vai estudar um pouco mais à frente, as suas formas de organização. O que ela pode nos informar? Quais são, o que eu consigo consultar nessa tabela periódica? Mas é um pouquinho mais à frente, tá? Existe um órgão na química que ele regulamenta tudo o que a gente estuda na química, chamada de UPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, né? E aí existe uma simbologia que quando a gente for usar algum exercício, alguma atividade, usando a representação de um elemento químico, normalmente nós usamos essa simbologia aqui. Nós temos o símbolo do elemento químico, em forma de destaque central. Logo acima, nós temos a letra A e abaixo nós temos a letra Z. A letra A nós já vimos que corresponde ao número de massa. E a letra Z corresponde ao número atômico. Então, essa daqui é uma simbologia padrão que a UPAC adota para representar um elemento químico com o seu número de massa e o seu número atômico. Ou a gente pode ter também essa outra representação aqui, ó, o elemento em destaque. De um lado, nós temos o número atômico e do outro acima um número de massa. Então, sempre que nós estivermos falando de alguma questão, normalmente essa representação, se vocês verem alguma questão, essa representação vocês têm que associar. O número superior corresponde ao número de massa, o número inferior corresponde ao número atômico do elemento químico. E aí vamos pegar alguns exemplos para a gente entender melhor essas características de um átomo. Aqui a gente tem a representação do átomo que tem o símbolo C, o átomo que tem o símbolo F e o átomo que tem o símbolo Cl. Prestem atenção, o símbolo de um elemento químico normalmente ele é representado por uma única letra maiúscula ou por duas letras, a primeira maiúscula e a segunda minúscula. Aqui no caso desse elemento Fe e do elemento Cl. Quem são esses elementos químicos? Vamos consultar? Vamos ver? Então, ó, o elemento C corresponde à simbologia do elemento químico carbono. O Fe corresponde à simbologia do elemento químico ferro. E o Cl corresponde à simbologia do elemento químico cloro. Como nós vimos, esse número aqui superior corresponde ao número de massa. Então, a massa do carbono é igual a 12. A massa do ferro é igual a 56. A massa do cloro é igual a 30
35. Essa massa nós já vimos que corresponde à soma do número de prótons, que é o número atômico também, e o número de nêutrons do elemento químico. Aqui na representação nós conseguimos já identificar o número atômico, ou o número de prótons de cada um deles. No caso do carbono, todo carbono apresenta número atômico igual a 6. Todo elemento ferro apresenta número atômico igual a 26, ou seja, 26 prótons em seu núcleo, e todo elemento cloro apresenta número atômico igual a 17. Professora, o número atômico é o mesmo, que você falou que representa o elemento químico, que caracteriza o elemento químico. Mas esse carbono, eu posso ter carbono que tenha massa diferente? Pode sim, mas para ser carbono tem que ter o mesmo número atômico, tá? Foca nisso. Então, o número atômico nós já vimos, do carbono 6, ferro 26, cloro 17. Número de prótons é a mesma coisa que o número atômico. Então, 6, 26 e 17, respectivamente, para cada um desses elementos químicos. Como eles estão sem nenhuma representação de carga aqui, a gente fala que eles estão no estado fundamental, ou são eletricamente neutros. O que significa isso? A quantidade de prótons e de elétrons são iguais, porque eles não têm carga resultante aqui do lado. Significa que 6 partículas positivas e 6 partículas negativas, que se anulam em carga. 6 positivos com 6 negativos, o resultado é igual a 0. 26 positivo com 26 negativos, o resultado é igual a 0. 17 positivos com 17 negativos, o resultado é igual a 0. Por isso que a gente não coloca nenhuma carguinha aqui. Professora, e o número de nêutrons desses elementos? Para a gente descobrir o número de nêutrons, a gente tem que diminuir, não foi essa a fórmula? A massa é a soma de prótons mais nêutrons. Se eu quiser descobrir o número de nêutrons, eu tenho que subtrair 12 menos 6, 6. Então, o número de nêutrons do carbono nessa representação é igual a 6. O número de nêutrons do ferro nessa representação é igual a 56 menos 26. 56 tirando 26 me dá um resultado de 30 nêutrons. O resultado de nêutrons do cloro é igual a 35, que é a massa. Eu retiro a quantidade de prótons. Então, 35 menos 17 vai me dar um número de nêutrons igual a 18. Entendido esse esquema de representação do elemento químico, agora vamos estudar um pouquinho mais sobre algumas semelhanças que alguns elementos químicos podem ter e como que eles vão ser chamados de acordo com essas semelhanças. Antes disso, vamos entender o que seria um elemento que não é eletricamente neutro. Na representação anterior, nós vimos que a quantidade de prótons era igual à quantidade de elétrons, por isso a gente fala que nesses casos os elementos tinham carga igual a 0, já que positivo era igual a negativo. Existe uma outra denominação dos átomos em que eles se encontram carregados na natureza. Na maior parte dos casos, a gente tem eles na sua forma iônica. E aí eles vão ser chamados de íons. O que são esses íons? Os íons são os elementos químicos que possuem número de próton diferente do número de elétron. Isso pode acontecer? Claro que pode acontecer. E aí, esses elementos, eles vão ser chamados de íons positivos, se eles tiverem mais prótons que elétrons. Íons negativos, se eles tiverem mais elétrons do que prótons. Porque aí, se ele for positivo, a quantidade de prótons é maior do que a quantidade de elétrons, o que vai dar uma carga resultante positiva. Se ele for um íon negativo, é porque a quantidade de elétrons é maior do que a de prótons. Então, quando a gente faz a diferença entre prótons e elétrons, eu vou ter uma carga resultante negativa. E eles vão apresentar isso ou porque perderam ou porque ganharam elétrons. A variação nesses átomos acontece no seu número de elétrons, não acontece no seu número atômico, no seu número de prótons. Lembra? Porque se eu mudar o número de prótons ou o número atômico, eu descaracterizo o elemento químico. E aí lá na frente, quando a gente for estudar ligações químicas, a gente vai entender um pouquinho melhor porque isso acontece. Então, aqui eu tenho a representação de dois elementos químicos, o berílio
e o oxigênio. Esses dois elementos aqui, eles estão no seu estado fundamental. O que é isso? A quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, no caso do berílio, ele tem 4 prótons, vermelhinho aqui, ou seja, número atômico 4. E ele apresenta também 4 elétrons em sua eletrosfera. Já o oxigênio, aqui embaixo, ele apresenta 8 elétrons, né? E 8 prótons também, porque ele está aqui numa forma tridimensional, então a gente não consegue visualizar os prótons que estão do outro lado, né? Mas ele também vai ter 6 partículazinhas vermelhinhas aqui, 6 bolinhas vermelhinhas. Nesse caso aqui, a gente está considerando que esses elementos eles estão no seu estado fundamental. Se o berílio perder elétrons, normalmente ele tende a perder 2 elétrons, ele se torna um íon positivo. Por que um íon positivo, professora? Se ele perdeu 2 elétrons, ele vai ficar só com 2 elétrons e ainda continua tendo 4 prótons. Opa, se eu tenho 4 partículas positivas e 2 negativas, o meu saldo resultante vai ser de 2 positivos. E aí, esse 2 positivo é a carga do meu íon, que está representado aqui, ó. Então, esse íon que tem carga 2 positivo, ele é chamado de cátion. E ele tem essa carga 2 positivo porque ele perdeu 2 elétrons. Já o oxigênio, para se estabilizar, ele vai tender a ganhar elétrons. Se ele ganhar elétrons, ele vai ficar com a quantidade de partículas negativas a mais do que a quantidade de partículas positivas. Então, ele vai ser um íon negativo. E aí, esse íon negativo, a gente dá o nome de ânion. Ele é um íon negativo porque ele ganhou 2 elétrons. E aí ele vai ter uma carga resultante igual a 2 negativo, já que as partículas negativas excedem as partículas positivas em 2 unidades. Entendido que é um elemento eletricamente neutro e o que são íons, que são os elementos que apresentam carga positiva, os cátions, e carga negativa, os ânions, vamos entender agora alguns elementos que a gente encontra na natureza e recebem nomes especiais porque apresentam algumas características semelhantes. Então, o primeiro grupo são os elementos que a gente chama de elementos isótopos. Quando a gente vê esse prefixo iso antes de uma palavra, eu estou querendo falar que aquilo ali é igual, ele vai ter igual a alguma coisa. Então, quem é isótopo tem igual número de prótons. Tá vendo esse pezinho aqui em destaque? É porque ele apresenta um número de prótons igual. Então, são os elementos com o mesmo número atômico ou com o mesmo número de prótons. Porém, para ser isótopo, esses elementos químicos eles têm que apresentar massas diferentes. E eles vão apresentar massas diferentes porque eles vão ter número de nêutrons diferentes. Vamos ver algum exemplo? Para a gente entender um pouquinho melhor. Então, aqui, ó, eu tenho 2 elementos cloro. Uai, professor, todos os 2 são cloro? Sim, lembra? O que determina as características de um elemento químico? Não são os seus números atômicos, o seu número de prótons? Se eles apresentam o mesmo número de próton, corresponde a elemento químico com características semelhantes. Mas eles apresentam um número de massa diferente. Por que eles apresentam um número de massa diferente? Porque eles apresentam quantidade de nêutrons diferentes. E aí, o cloro 35 e o cloro 37, eles são chamados de isótopos do elemento cloro, porque eles apresentam igual número de prótons com número atômico diferente, com número de massa diferente, desculpa. Tabelinha para a gente comparar, o cloro de massa 35 tem número atômico 17, tem número de prótons igual a 17, como aqui ele está representado na forma sem nenhuma carguinha aqui do lado, está no seu estado eletricamente neutro, ele também tem 17 elétrons. O cloro
37, tem a massa 37, né? Número atômico 17, número de prótons, que é a mesma coisa que número atômico, também 17, e como ele não tem nenhuma carga aqui na lateral, ele está na sua forma neutra, 17 elétrons, igual ao número de elétrons. Professora, e o número de nêutrons? Opa, a massa é diferente, porque a quantidade de nêutrons é diferente. Quantos nêutrons tem o átomo de cloro, massa 35? 35 menos 17, 18. E o átomo de cloro de massa 37? 37 menos 17, número de nêutrons igual a 20. Então, isótopos, átomos que apresentam o mesmo número de prótons, ou mesmo número atômico, com números de nêutrons diferentes. Vamos lá para o segundo caso, de semelhanças. Ah, não, ainda falando sobre isótopos. Alguns isótopos apresentam nomes diferentes. É o caso específico do elemento hidrogênio, né? Nós temos 3 elementos hidrogênios na natureza. O elemento hidrogênio de massa 1, o elemento hidrogênio de massa 2 e o elemento hidrogênio de massa 3. E aí, o hidrogênio, apesar de serem representações de um elemento químico características semelhantes, eles apresentam nomes específicos. Então, o hidrogênio 1, ele é chamado de monotério, ou o hidrogênio mais leve, né? Que ele não tem nenhum neutro. O hidrogênio 2, ele é chamado de deutério, que é o hidrogênio pesado. Ele apresenta um nêutron e um próton, e tem a massa atômica igual a 2. E o hidrogênio 3 é o hidrogênio tritério, ou trítio, né? Que é um hidrogênio que a gente fala que é o hidrogênio radioativo, porque existe uma instabilidade nuclear devido à diferença entre a quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons dele, que não equilibra muito bem. Então, aqui a tabelinha de resumo para esse elemento. Continuando. Elementos que são isóbaros. O que é isso? Iso, lembra? Igual, semelhante. O que esses elementos apresentam de igual? Aqui eu deixei em destaque a letrinha A. A letra A representa o que mesmo? Número de massa. Então, os elementos isóbaros são aqueles elementos que apresentam o mesmo número de massa, porém são elementos químicos diferentes. Então, para ser elementos químicos diferentes, eles precisam ter número atômico diferente. E aí que nós temos o exemplo do elemento cálcio, símbolo Ca, e do elemento potássio, símbolo K. O elemento cálcio apresenta número atômico 20, por isso que ele é o cálcio, ou seja, 20 prótons. E o elemento potássio apresenta número atômico 19, que caracteriza as propriedades de cada um. Mas o cálcio tem massa atômica 40 e o potássio também tem massa atômica 40. Opa, mesma massa, por isso eles são chamados de isóbaros, mas tem número atômico diferente. O que está acontecendo com esses elementos químicos? Vamos analisar ele de forma mais profunda? Então, ó, o cálcio, representado pelo símbolo Ca, ele tem massa 40 e o potássio também massa 40. Os números atômicos deles são diferentes. Cálcio 20, potássio 19. Ou seja, prótons 20 do cálcio e prótons 19 do potássio. Número de elétrons, já que eu não tenho nenhuma carga aqui, significa que eles estão no estado fundamental. O que é isso, professora? Prótons igual a elétrons, então também 20 e 19. E o número de nêutrons dele, professora? Mesmo esquema. Massa menos número atômico vai me dar o número de nêutrons. No caso do cálcio, o número de nêutrons aqui é igual a 20. No caso do potássio, 40 menos 19, números de nêutrons aqui é 21. Então, no equilíbrio das partículas nucleares, quando elas se somam para constituir a massa, o que falta em um excede no outro. Então, a soma das duas vão se equivaler e por isso que eles vão ter massas iguais. Por isso são chamados de isóbaros. Próximos elementos que têm características semelhantes, algumas semelhanças, características semelhanças não, desculpa.
alguma semelhança em suas propriedades. São chamados elementos isótonos. Vocês já devem estar percebendo o que é que seria. Iso igual. Tonos. O que que eles têm aqui? Um Nzinho em destaque. Por que esse Nzinho em destaque? Porque são os elementos químicos que apresentam o mesmo número de nêutrons, aquelas partículas sem cargas lá do núcleo. Mas esses elementos vão apresentar número atômico e número de massa diferente. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro? Aqui nós temos o cálcio e o potássio do slide anterior. O que está acontecendo aqui? Ó? No caso do cálcio, ele vai ter massa 40 e número atômico 20. Professora, tem o potássio 39 e o potássio 40? Tem sim, e aí a gente vai ver o que está acontecendo aqui. Lembra lá do hidrogênio? Vão ser, o potássio, o 40 e o 39, eles vão ser o quê? Isótopos. Porque vão apresentar o mesmo número de prótons com massas diferentes. Então, vamos atentar a esse slide agora. Ó, o potássio, que tem número atômico 19 e massa 39, nesse caso aqui, ele está apresentando uma diferença igual a 20. Significa que ele tem 20 nêutrons. O cálcio, com massa 40 e número atômico 20, vai apresentar a diferença aqui, que corresponde ao número de nêutrons, também igual a 20. Por isso, o cálcio 40, de massa 40, e o potássio de massa 39, eles são chamados de isótonos. Isótonos porque são elementos com massas diferentes, números atômicos diferentes, mas que apresentam o mesmo número de nêutrons. Por fim, nessas associações de elementos com algumas propriedades, com algumas partículas semelhantes, nós temos os elementos chamados de isoeletrônicos. E aí aqui aparece o nome de elétron em destaque. Por que a gente tem esse nome elétron em destaque? Porque são os elementos que apresentam o mesmo número de elétrons. E aí a gente vai comparar aqui alguns elementos. E esses elementos, um está no estado fundamental, porque não tem carga aqui. O que significa isso? Prótons e elétrons são iguais. Outro está na forma de íon negativo, ou ânion, né, com a carga 2 negativas. E o outro está na forma de íon positivo, ou cátion. Um positivo. O que a gente tem aqui? Por que ele é um positivo? Porque ele tem um próton a mais do que elétron. Por que ele tem essa carga 2 negativa? Porque ele tem 2 elétrons a mais do que o seu número de prótons. Vamos fazer a tabelinha para ficar mais claro? Então, ó, o elemento Na é o elemento sódio, só que aqui ele está na sua forma iônica, com um próton a mais do que o seu número de elétrons. Então, vamos aqui, ó, o 23 corresponde ao número de massa do sódio. O número atômico do sódio igual a 11, ou seja, ele apresenta 11 prótons em seu núcleo. Como ele tem essa carguinha aqui, um positivo, ele apresenta um próton a mais do que elétron, então eu tenho que subtrair. Quando é positivo, normalmente eu subtraio, tá? É o contrário. Então, 11 menos 1 vai me dar um número de elétrons igual a 10. Professor, então, por que a carga é 1 positiva? Opa, 11 positivos menos 10 negativos me dá um saldo igual a 1 positivo. No caso aqui do oxigênio, o oxigênio tem 16 de número de massa, prótons mais nêutrons, lembra? Número atômico igual a 8, ou seja, 8 prótons. E ele vai ter 10 elétrons. Por que ele tem 10 elétrons? Opa, ele é um íon negativo de carga 2 negativas. Significa que ele tem 2 elétrons a mais do que prótons. Então, quando é negativo, o que eu venho aqui e faço com o número atômico? Eu somo. 8, 10, 8 mais 2 vai me dar um número de elétrons igual a 10.
Por que mesmo? Olha o saldinho aqui de 2 negativos, 8 positivos com 10 negativos, me dá um saldo de carga igual a 2 negativos. E o neônio, professora, não tem carga nenhuma. Não tem carga nenhuma porque ele está no estado fundamental. A quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. 10 prótons, 10 elétrons. O sódio tem 10 elétrons na sua forma iônica. O oxigênio tem 10 elétrons na sua forma iônica. E o neônio, que é um gás nobre, tem 10 elétrons no seu estado fundamental. Então, como eles aparecem em abundância na natureza, nesses 3 estados aqui, ó, nessas 3 formas, iônicos e fundamental, os 3 vão apresentar a mesma quantidade de elétrons. Por isso, eles são chamados de isoeletrônicos. Sódio iônico, oxigênio iônico e neônio no estado fundamental são elementos isoeletrônicos. Número de nêutrons, só para a gente recordar. Massa 23, retiro o número de prótons, eu tenho o número de nêutrons. 23 menos 11, igual a 12. 16 menos 8, igual a 8, 20 menos 10, igual a 10, respectivamente, os números de nêutrons do íon sódio, do íon oxigênio e do gás nobre neônio no estado fundamental. Entendido, então? Isóbaros apresentam o mesmo número de massa. Isótonos, o mesmo número de nêutrons. Isótopos, o mesmo número de prótons. E isoeletrônicos, o mesmo número de elétrons. Para a gente consolidar o que a gente estava falando sobre as propriedades e organização atômica, vamos fazer um exercício de fixação? Então, aqui, ó, um exercíciozinho que eu acho interessante para a gente reforçar essas propriedades. São dadas as seguintes informações relativas aos átomos X, Y e Z. O átomo X é isóbaro de Y e isótono de Z. Opa, isóbaro de Y significa que X e Y apresentam o mesmo número de massa. Isótono de Z significa que X e Z apresentam o mesmo número de nêutrons. Y tem número atômico 56, número de massa 137 e é isótopo de Z. Epa, se ele é isótopo de Z, significa que Y e Z apresentam o mesmo número de prótons. Olha o pezinho aparecendo aqui. Terceira informação para a gente resolver essa questão. O número de massa de Z é igual a 138. Diante dessa informação a respeito dos 3 átomos dos elementos X, Y e Z, eu quero saber de vocês qual é o número atômico de X. Vamos anotar o que a gente viu aqui nesse enunciado? Primeira coisa para resolver a questão é anotar as informações. Vamos fazer um esqueminha. Então, eu tenho 3 elementos químicos. Elemento químico X, que eu quero descobrir o número atômico, Zzinho dele, ou o número de prótons também. Elemento Y, e aí foi me dado que a massa de Y é igual a 137 e o número atômico de Y é igual a 56. Elemento Z, cuja massa foi dada igual a 138. Outras informações que foram nos passadas a respeito desses 3 elementos químicos, desses 3 átomos que representam os elementos químicos X, Y e Z. X e Y são isóbaros. Por isso, a massa de X também vai ser igual a 137. Y e Z são isótopos. Eles apresentam o mesmo número de prótons. Então, ó, 56, 56 aqui. Outra informação que foi passada para a gente é que X e Z são isótonos. Significa que eles têm o mesmo número de nêutrons. Mas, professora, aqui você não falou o número de nêutron de nenhum deles. Não falei, mas a gente sabe calcular com as informações que nós temos aqui, ó. De Z, eu tenho a sua massa e o seu número de
prótons. Então, se eles são isótonos, o que significa? Eles apresentam o mesmo número de nêutrons. Opa! E aí a gente lembra lá daquela formulinha que a gente viu em alguns slides anteriores? Número de massa, representado pela letra A, é igual à soma de prótons mais a soma de nêutrons. Eu tenho número de massa? Tenho. Eu tenho número de prótons? Tenho. Nessa expressão matemática, quando eu tenho dois números em uma incógnita, a gente consegue descobrir o valor dessa incógnita com facilidade. Então, vamos fazer essa continha aqui rapidinho? Ó, massa igual a 138. Prótons é igual a 56. Eu preciso isolar a incógnita N para descobrir qual é o seu valor. Então, vamos lá. A massa, eu vou retirar da massa o seu número de prótons. E aí, quando eu retiro da massa a quantidade de prótons, eu vou descobrir a quantidade de nêutrons. Então, massa igual a 138 menos 56 vai me dar um número de nêutrons igual a 82. Então, o número de nêutrons de Z é igual a 82. Mas Z e X, eles são o que mesmo? Isótonos. Se eles são isótonos, eles apresentam o mesmo número de nêutrons. Então, o número de nêutrons do átomo X é igual a 82. Eu tenho número de nêutrons e tenho número de massa. Com essas duas informações, eu consigo descobrir o número de prótons? Claro que eu consigo, usando a mesma expressão matemática. Ó, massa igual a 137. Prótons é a mesma coisa que o número atômico. Então, se eu pegar e retirar a quantidade de nêutrons da massa, eu vou descobrir o seu número atômico. Então, o número atômico de X é igual a 137 menos 82. Então, vai me dar um número atômico igual a 55. Número atômico de X, 55. Entendida a questão? Espero que sim. Só para a gente encerrar, uma chargezinha que eu tirei desse site, eu achei ela bem divertida. Num jogo de futebol, em que os elétrons estão jogando contra os prótons, o juiz é que é o neutro. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, depois a gente conversa um pouquinho sobre essa charge. Lembra, disputa positivo com negativo. Quem equilibra isso? Uma partícula sem carga. Do mais, que vocês quiserem, pode encaminhar na sala de aula virtual de vocês qualquer dúvida para os seus professores de química. E eu estou com muita saudade de vocês. Espero que possamos nos rever em breve. Beijinhos!